Até que ponto a aparência de um funcionário pode prejudicar o desempenho dele no trabalho? A questão da barba, por exemplo, é polêmica até na justiça. Quem conta é a repórter Letícia Justus. Os homens estão cada vez mais vaidosos e muitos optam pela barba para dar um charme no visual. E as mulheres, será que elas aprovam? Homem com barba dá a entender assim, aquela pessoa relaxada, que não tá nem aí pra estética, aparência, né? Com certeza um homem sem barba. Que pinica, arranha o rosto. Ai, é muito ruim. Com a barba é muito ruim. Eu acho mais charmoso com barba, mas bem feita, tá? Pouco cabelo, bem cortadinha, fica bonito. A barba provoca coceira, alergia, tem muita mulher que tem alergia. Eu prefiro sem barba, é mais cheiroso, é mais lisinho. Antes de virar um traço da vaidade masculina, a barba fazia parte da cultura de alguns povos. No Egito, era sinal de status para os nobres. Entre os muçulmanos, é ela que garante a identidade do povo. E para os senadores romanos, era símbolo do status político. Aqui no Brasil, podemos citar autoridades e lideranças políticas que não abandonam a barba, como o ex-presidente Lula e o ministro aposentado do Supremo, Eros Grau. O ministro do STF, Dias Toffoli, também aderiu ao estilo. As opiniões são tantas sobre o uso da barba que ela já virou processo na justiça. É que algumas empresas acham que os pelos causam uma aparência ruim. Foi por isso que o Bradesco proibiu os funcionários de usar a barba. Os trabalhadores entraram na justiça e, na primeira instância, o banco foi condenado a pagar uma indenização de R$100 mil. Mas no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a decisão foi revertida. E o entendimento foi de que a empresa pode sim determinar se os funcionários devem ou não usar a barba. O Ministério Público do Trabalho, autor da ação em nome dos funcionários, vai recorrer da decisão. O banco citou no processo uma pesquisa que diz que 81% dos entrevistados concordam que a barba piora a aparência. Nas ruas, há também quem pense o contrário e defenda que a barba dá uma aparência de mais velho e ajuda a impor respeito. Deixa o homem mais masculino, deixa ele mais sério. Eu acho que ele com o rosto mais liso deixa mais meninão, mais... Não sei, deixa ele mais sério, o homem de barba. Com barba, porque tem mais cara de homem, fica mais bonito, mais elegante. Esse especialista em recursos humanos, que não abre mão da barba, explica que regras como essa devem estar previstas no contrato de trabalho ou no regimento interno da empresa. Ele diz que o patrão deve buscar o equilíbrio, sem perder o bom senso. A empresa, se quiser coibir exageros, coibir questões que estão fora ou que até prejudicam o seu negócio, ela deve estabelecer um código de conduta. Estabelecer um código através do regimento interno, estatuto, qualquer coisa assim. Ela estabelece isso e coloca no contrato de trabalho a adesão ao cumprimento daquela norma. E aí ela está resguardada para exigir o cumprimento da norma. E o nosso convidado para tratar desse tema é o advogado especialista Maurício Corrêa da Veiga. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado. Bom, a CLT, ela trata expressamente sobre isso. Ela diz que empresas ou tipos de profissões que podem interferir na aparência do funcionário. O direito individual de cada cidadão, de cada funcionário ou pretenso funcionário, ele não é absoluto. Ele encontra determinadas restrições. Restrições essas que estão previstas na CLT, sim, que prevê o ius variandi e o poder diretivo do empregador, que é justamente a faculdade e a possibilidade de patrão e empregado poderem convencionar as normas como aquele trabalho vai ser desenvolvido, desde que não haja uma contravenção às normas de proteção ao trabalho e ao trabalhador. Não havendo uma contravenção a essas normas, há o poder diretivo do empregador, que é a forma como ele vai organizar a forma de execução do trabalho. Evidentemente que o ideal é que haja um prévio aviso de como serão essas normas, como disse o professor entrevistado, que haja uma norma
né, um código de conduta na empresa, a fim de você não pegar de surpresa e desprevenido aquele funcionário. Agora, se não tiver, então, esse código de conduta na empresa, não cabe, então, ao empregador interferir na aparência do funcionário. Ele estaria agindo com uma certa discriminação? Mesmo sem o código de conduta em vigor na empresa, não quer dizer automaticamente que haja uma discriminação. Esse caso que foi citado, por exemplo, do Banco Bradesco, o banco, me parece, pela notícia que eu recebi, ele foi absolvido pelo TRT lá da Bahia, da 5ª Região, uma vez que não houve provas da discriminação, ou seja, não houve provas de que havia a impossibilidade do funcionário trabalhar usando barba. Agora, o fato de você criar sistemáticas dependendo da forma de atuação, da natureza do seu serviço, não quer dizer que haja uma discriminação. O próprio banco, por exemplo, ele pode orientar os seus funcionários que a barba seja bem feita, ou seja, não será admitido no contato ao público, no contato na agência bancária, aquele funcionário que está com barba por fazer aqueles 3 dias sem fazer barba, porque isso diz respeito até ao próprio asseio do funcionário. Exatamente. Tá certo. E agora temos a dúvida de um telespectador para responder. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Rafael, sou produtor musical e gostaria de saber se a empresa pode proibir o uso de piercing ou tatuagem no ambiente de trabalho. Ela pode proibir esse tipo de um funcionário que tenha tatuagens ou piercing? Olha, dependendo da natureza da atividade daquela empresa, ela pode proibir sim. Isso porque existem atividades que obrigatoriamente você tem que cumprir um ritual e determinada formalidade, né? Então, dependendo do tipo de atividade, pode ser que o uso do piercing ou da tatuagem expostos, eles podem agredir aquela pessoa, aquele consumidor. E, além disso, pode ser uma atividade, por exemplo, médica, que você precisa de uma esterilização, de uma higienização, e o piercing pode ser um instrumento que não possibilite esse asseio. E também, por exemplo, ainda voltando à questão da barba, numa cozinha, por exemplo, um chefe de cozinha, ou enfim, trabalhadores que façam que trabalham na cozinha de um determinado restaurante. É natural que haja uma norma, não proibindo o uso da barba, mas solicitando, tudo questão de bom senso, né? Como o próprio professor já explicou. É questão de bom senso. Você não vai ter um cozinheiro com uma barba extremamente grande, por exemplo, que evidentemente que pode, não quer dizer que vá, mas pode comprometer a higiene daquele restaurante. Então, dependendo da atividade, é natural que tenha uma restrição no uso de piercing ou no uso de tatuagem. Também, claro, que se for uma atividade que você fica com a sua tatuagem coberta, não vejo problema nenhum. Mas é plenamente natural e justificável que, em razão da atividade desempenhada, existam certos limites ao direito individual de cada funcionário. Agora, se eu tiver que manter um determinado visual em função do meu trabalho, quem tem que arcar com isso? Sou eu ou a empresa que me impôs aquilo? Bom, se há uma imposição para um determinado uniforme, por exemplo, às vezes pode haver uma orientação, né? Olha, como no escritório de advocacia, por exemplo, os advogados vão usar terno porque é dessa maneira que eles vão se apresentar na justiça, né? Então, não é razoável que o escritório forneça o terno. Pode fornecer graciosamente, sem problema nenhum. Mas apenas que haja uma orientação. Olha, a roupa vai ser essa. Quando havendo uma imposição mais pormenorizada da roupa, pode ser que haja um acordo nesse sentido. Mas, do contrário, não existe essa obrigatoriedade. Sim. Mas enquanto o funcionário ele trabalha em uma loja de roupas, por exemplo, é obrigado a usar as roupas daquela loja para trabalhar. Ele tem que comprá-las ou elas devem ser fornecidas com certo desconto pelo empregador? Como é que isso deve ocorrer? Nesses casos, naturalmente, é normal, pelo menos é o que temos visto aí na praxe, é a empresa fornecer aquelas roupas para o funcionário. Ok, agora mais uma pergunta de um telespectador. Confira. Meu nome é Rui. Eu gostaria de saber se o uso de barba pode ser usado como critério de seleção. Um empregador pode deixar de contratar alguém por ela usar barba, piercing, tatuagem, enfim? Olha, havendo um critério bem definido previamente, acho que é difícil você conseguir comprovar que houve uma discriminação
para aquela contratação. Mas quando se fala em uso de barba, aquela barba que é bem feita, que demonstra asseio, pelo menos para as atividades corriqueiras que não exijam nenhuma característica mais formal para a execução, não é nem formal, mas como tipo que necessite de higiene. Para as atividades corriqueiras do dia a dia, não é a barba que vai ser o empecilho, mas sim aquela barba por fazer, que não demonstre asseio, aquela barba mal cuidada. Agora, havendo uma explicação, uma razão plausível, proibindo o uso de barba, por exemplo, olha, aqui é um restaurante, então não podemos contratar quem tem a barba. É plenamente natural e justificável e, nesse caso, a princípio, não haveria nenhum tipo de discriminação. O senhor citou agora há pouco a questão dos advogados, né, que tem que seguir o famoso formal forense, uma vestimenta adequada para se apresentar em tribunais, enfim. As entidades de classe, elas podem, sim, determinar a vestimenta adequada para cada tipo de profissional? Olha, foi bem interessante essa colocação e bem atual. Isso porque no Rio de Janeiro todos sabem que no verão as temperaturas são elevadíssimas. E o presidente da Ordem inicialmente baixou uma autorização, não sei especificamente qual tipo de autorização, mas dispensando os advogados da utilização de terno e gravata, apenas uma calça, uma camisa social, naqueles meses de verão, quando a temperatura ultrapassasse determinado limite, que, salvo engano, seria de 40 graus. Essa norma foi levada para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele foi provocado a se manifestar sobre essa norma. E restou determinado que o advogado, em audiência, tem que usar terno e gravata, independentemente da temperatura. Ou seja, esse é um exemplo clássico específico de que determinadas profissões e atividades necessitam obrigatoriamente de uma observância, de um ritual, de uma prática. E o descumprimento poderia gerar até uma penalidade, né? Poderia, sem dúvida nenhuma. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder, vamos ver. Meu nome é Marcos, sou vigilante e eu queria fazer uma pergunta. Quando uma exigência de uma empresa passa a ser discriminação? Pois é, quando que esse tipo de exigência pode ser considerada uma discriminação estética? É uma questão muito sutil, né? Você diferenciar o que seria discriminatório, o que estaria dentro do poder diretivo do empregador, que a CLT prevê e permite. O ideal é que haja uma justificativa. Quando a empresa tem critérios restritivos para admissão, que haja uma justificativa razoável para isso, né? Ou seja, a questão, eu repito, que eu acho que ela é bem exemplificativa, de um restaurante você não ter cozinheiros com uma barba muito grande, né? Então, havendo esse critério com essa explicação, isso não seria um ato discriminatório. Agora, você ter, de repente, né, você adotar uma norma restritiva, obrigando inclusive a demissão daquele funcionário, por exemplo, se ele não corta o cabelo daquele jeito, sem nenhuma explicação prévia, pode ser, não estou fazendo nenhuma afirmação, né, pode caracterizar uma atitude discriminatória, mas sempre lembrando, primeiro, o bom senso, que eu acho que impera numa situação dessa, e segundo, o poder diretivo do empregador, que tem essa possibilidade, desde que não contrarie normas de proteção do trabalhador. Tá certo, muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, as notícias da Justiça Eleitoral.